Ok, então vamos continuar a resolver as questões do ENAD 2022. Eu sou a professora Eliana. Na terça-feira, a nossa gravação aconteceu no momento que foi regulamentado, mas eu depois mandei essa gravação para os e-mails de vocês. Eu peço que vocês deem uma olhada no conteúdo de lá, até porque aquele conteúdo puxa um pouco a discussão que a gente vai fazer hoje, certo? Bom, então, dando sequência aí, eu quero mostrar para vocês, deixa eu só conseguir aqui avançar. Eu não sei se vocês veem a tela, por favor, me confirma se o conteúdo está na tela. Tá sim, professora. Então, vamos embora. A gente resolveu, na terça-feira, a questão 24, né? A questão 24 tratava das hipóteses do modelo clássico de regressão linear. A gente passou por todas essas hipóteses. Resolvemos a questão 14, que falou do modelo de regressão por álgebra matricial. E hoje eu quero tratar com vocês da questão de número 36. Então, aí, só na sequência, eu vou só passar aqui, deixa eu acelerar. Essa questão. Deixa eu só conseguir aqui, pessoal. A questão 14, né, que foi por matrizes. E aí, vamos lá, peraí que ele está processando. E a ideia é nós conseguirmos avançar aqui numa questão que, como eu falei, é um pouco mais complexa, justamente porque nas alternativas ele traz conteúdos distintos das discussões econométricas, tá? Então, basicamente essa questão que a gente vai começar hoje. Deixa eu só ampliar a minha tela para que vocês possam enxergar melhor. E aí eu peço o seguinte, pessoal, qualquer dúvida, eu quero que vocês interrompam via áudio, porque eu não estou vendo as mensagens, tá? Então, pode abrir o debate em qualquer ponto, perguntar, inclusive complementar a fala, caso seja necessário, ok? Bom, a ideia é a gente ler a questão por inteiro e aí trazer mais um pouco a discussão conceitual para depois resolver as alternativas, tá? Então, a questão 36, em NAD 2006, diz o seguinte: considere a tabela abaixo advida de uma análise de regressão associada à função consumo keynesiana, dada por essa especificação aí, ó, esse delta, como eu disse na aula passada, é a variação discreta do consumo, que está em função da variação da renda, tá? Onde C, o consumo, R é a renda, e ela aí traz uma tabela com a saída do pacote estatístico com algumas estatísticas já resolvidas. Então, com base nessa tabela, ele faz 5 questionamentos. Vamos lá. Uma possível conclusão desta análise de regressão é que, letra A, deve ser rejeitada a hipótese nula de que o intercepto da reta de regressão seja igual a zero. Letra B, deve ser rejeitada a hipótese nula de que o coeficiente angular da reta de regressão seja igual a 0,45. C, a estimativa de beta não é significativamente diferente de zero, a um nível de confiança de 90%. Letra D, a estatística Derby-Watson deveria ser mais distante de 2 para a não correlação dos resíduos, a não correlação dos resíduos ficasse caracterizada. E, por último, letra E, o modelo proposto explicou 27,93% das flutuações da variação de consumo. O que é necessário, primeiro, observar dessas alternativas? Da alternativa A a C, ele está tratando da inferência estatística, da significância parcial dos estimadores que ele expõe aqui, ó, desses coeficientes aqui, ó, de alfa e beta, que são, respectivamente, o alfa, o intercepto linear da função, que mede o valor autônomo da variação do consumo quando a renda é nula, ou a variação da renda é nula, e ele também estimou o coeficiente beta, está aqui a informação de beta, que mede o impacto marginal da variação da renda sobre a variação do consumo, tá certo? Então, esse é o objetivo do modelo,
esses estimadores, ele não forma qual for o mecanismo de estimação, mas, em geral, a gente usa mínimos quadrados ordinários, então são os estimadores de mínimos quadrados ordinários. As 3 primeiras questões, tratando da questão de significância parcial dos estimadores. Essa é uma teoria um pouco ampla, que trata dos testes de hipótese. Então, eu trouxe essa discussão, vamos repassar os testes de hipótese, para aí depois a gente partir para a solução dessas alternativas. A alternativa D, pessoal, trata a estatística Derby-Watson. Essa estatística, ela analisa se no modelo de regressão estimado existe autocorrelação serial dos resíduos, certo? Autocorrelação dos resíduos. Então, é uma teoria que a gente precisa rever de autocorrelação. É uma violação do pressuposto, de um dos pressupostos que foi tratado no material que eu enviei para os e-mails de vocês, tá? E, por fim, a letra E está se reportando a essas estatísticas aqui, ó, R quadrado e o R quadrado ajustado, tá vendo? Então, é outro ponto de discussão, um pouquinho diferente, e essa estatística R quadrado analisa o ajustamento da regressão. Portanto, são 3 teorias que eu vou tentar repassar aqui com mais objetividade, tá? Vamos lá, para a parte da inferência e dos testes de hipótese. Como ele está argumentando significância parcial, ou seja, ele quer entender se esse alfa do intercepto tem significância estatística e se esse beta tem significância estatística. Portanto, ele está numa análise parcial, certo? De um modo geral, os testes de hipótese, a gente viu que o modelo clássico de regressão linear é também chamado de modelo de Gauss. Por quê? Porque ele usa como referência as propriedades da normal gaussiana, certo? Da distribuição de probabilidade normal gaussiana. Então, essa é a base do teste de hipótese. A gente vai pegar uma função normal, como essa que está sendo apresentada aqui, e essa distribuição de probabilidade normal, que é característica para variáveis contínuas, ela tem esse formato de sino invertido. Então, é uma discussão muito repetida que a gente faz nas disciplinas de econometria, certo? O que acontece? No eixo horizontal, são os valores, digamos, dos fenômenos que a variável aleatória assume, né? Então, a gente chama fenômeno aleatório, mas, nesse caso aqui, como a gente está lidando com variáveis, então, os valores que essa variável assume. E no eixo vertical, onde tem aqui f de x, é a probabilidade desse valor acontecer, tá? Então, essa probabilidade, ela cresce aqui, ó, atinge o máximo, a gente chama moda da distribuição, mais ou menos no meio dessa distribuição de valores, e declina, assumindo um formato de sino invertido. Ok? Acontece que, qual é a ideia? A probabilidade de algum valor acontecer no intervalo de menos infinito e mais infinito, ó, produzindo uma integração imprópria, é de 100%. Então, se nós pegarmos a área acima do eixo horizontal e abaixo da função normal, então, essa função f de x vai gerar para a gente 100% de probabilidade de que o evento está ali dentro desse intervalo, claro. Só que essas funções de probabilidade contínua, elas analisam a probabilidade de ocorrência de um evento, que aqui é um valor específico, uma análise intervalar, tá? Então, a gente precisa definir um intervalo de valores e testar a probabilidade de um valor estar dentro desse intervalo. Então, basicamente, essa é a ideia. De modo que, ao definir o intervalo, como nessa figura que apareceu na sequência, vamos imaginar aí que a gente vai pegar 2 coordenadas A e B. Essas 2 coordenadas A e B são chamados de pontos críticos. Esses pontos críticos definem o que a gente vai chamar, pessoal, de intervalo de confiança. Tá certo? E o que está fora do intervalo, essa área rachurada, a gente vai considerar que seja uma região crítica, que é a região que a gente vai descartar do intervalo. Então, se antes nós tínhamos 100% de probabilidade de o evento acontecer, aqui nessa figura de cima, quando a gente elimina alguma porção disso, é 100% menos alguma coisa, né?
que vai definir a margem de probabilidade de ocorrência desse valor, tá certo? Então, agora a integral, ela muda um pouco, nós temos agora uma integral de A a B, né, da função f de x, e essa integral vai fornecer para nós, pessoal, a probabilidade de uma estatística, que eu estou chamando aqui de Z, depende da estatística que estejamos analisando, a gente vai ver que na sequência a questão estuda a estatística T de student, tá vendo? Mas pode ser qualquer outra. Então, vamos chamar qualquer estatística de uma estatística Z, a integração de A a B da função f de x testa a probabilidade da estatística Z estar entre as duas coordenadas A e B, ou, mais especificamente, entre dois pontos críticos que a gente vai pesquisar numa tabela de densidade de probabilidade. E esse intervalo, ele é definido aqui, ó, por 1 menos aquela história, alguma coisa. Essa alguma coisa é a parte da probabilidade onde o intervalo de confiança não alcança. A gente vai chamar essa região crítica rachurada de alfa, certo? Então, ela vai ser uma medida alfa que vai sair do valor do total da probabilidade. Ou seja, 1 menos alfa, alfa tem um nome, chama-se nível de significância, certo? Que é a probabilidade, a região da probabilidade que o evento pode não acontecer, o evento que está sendo testado, tá? Então, 1 menos alfa é o intervalo de confiança e é a confiança de que uma estatística Z está dentro do intervalo A e B. Essa é a ideia mais geral que vocês precisam ter em mente quando for responder uma questão como essa, tá? Então, está aqui definido o intervalo de confiança. Perceba que agora, ajustado o intervalo de confiança, a gente precisa arbitrar qual é o valor de alfa, porque só daí a gente consegue definir o tamanho desse intervalo de confiança que a gente vai fazer a análise do teste de hipótese, tá certo? Então, por exemplo, se nós decidirmos que esse alfa vai ser igual a 0,01, o que representa aí 1%, então, na análise aqui, ó, definida para o intervalo de confiança, a gente vai definir o intervalo de confiança de 99%, certo? Então, 1 menos 0,01, né, dada essa relação, vai definir um intervalo a ser testado de 99%. Se a gente arbitrar um nível de significância alfa igual a 0,05, se a gente multiplicar isso por 100, vai dar 5%. Então, a gente vai definir um intervalo aí, ó, um pouco menor, né, de 95%. Então, de 0,95, que multiplicado por 100 dá 95%. Então, como é que a gente vai ficar interpretando isso aqui, ó, 95% de probabilidade de que o evento está dentro desse intervalo que a gente está medindo aqui entre A e B. Se nós definirmos aí, para ficar mais fácil, um nível de significância de 10, 0,10 ou 10%, a gente define um intervalo de confiança de 0,90 ou 90%, certo? E, novamente, 90% a probabilidade de um evento Z está dentro do intervalo entre A e B, ou simplesmente o intervalo de confiança, tá certo? Então, em geral, a bibliografia, ela define esses 3 níveis de significância para definir o intervalo de confiança, tá certo? Então, a gente vai ver que depois isso pode se tornar um problema. Você define o quê? É 1%? É 10%? Então, isso é uma decisão subjetiva que pode dar um problema, e aí tem outras medidas que fazem isso para nós, tá certo? Esse é um caminho. Agora aqui, ó, a questão traz uma análise da estatística T, né? Então, a gente precisa entender o que trata essa estatística T, certo? Ela é a nossa peça, vamos dizer assim, a nossa referência para a gente decidir sobre se existe ou não significância do estimador alfa ou do estimador beta, certo? Quem é que faz isso? A estatística T de student é uma estatística
de probabilidade contínua para valores contínuos, tá certo? E testa parcialmente essa significância. Então, essa é a informação que precisa ser usada para fazer essa análise, tá? Como é que isso acontece? Primeiro, pessoal, a gente precisa definir um valor para T. Observe que ele forneceu esses valores aqui, ó. Como é que encontra cada valor desse daqui? Fazendo essa relação que nós estamos apresentando aqui, ó. O valor do estimador, no caso aqui eu estou usando o exemplo de beta. Eu estou chamando aqui um beta I, tá certo? Aqui beta I pode ser alfa ou o próprio beta. Ele deu parâmetros distintos, mas em geral a gente usa beta 0, beta 1, todo mundo é beta, só que denominado por um índice, né, por um subscrito, que hierarquiza essa informação, certo? Mas qualquer parâmetro que for estimado, o valor dele é definido aqui no numerador dessa relação, dividido pelo erro padrão desse estimador que está sendo analisado, tá certo? Então, está aqui, ó, os valores de erro padrão, a relação é exatamente essa, menos 0,11 dividido por 0,046, vai definir essa estatística T aqui, que está já lançada para nós. A mesma coisa com beta, certo? Então, ele vai pegar aqui a informação do coeficiente dividido pelo seu erro padrão e vai gerar esse valorzinho aqui, tá? Então, novamente, a estatística T, ela também se dispersa no infinito, certo? São valores assintotas, a gente chama assim, porque ela se dispersa nesse infinito sem nunca encostar no valor de zero. Chega muito próximo disso, sem nunca encostar, tá? Bom, pessoal, definido a estatística T, a gente precisa definir hipótese. Quais são as hipóteses que nós vamos testar, tá certo? Então, a gente chama assim de hipótese de referência ou hipótese boneca a hipótese nula. Então, sempre que vocês ouvirem hipótese nula ou hipótese H0, é a hipótese a ser testada. Nesse caso aqui, como a gente está testando significância parcial dos estimadores, que estão presentes na especificação funcional, que nesse caso aqui foi a função consumo keynesiana. Então, a hipótese básica é que o estimador, o parâmetro na população beta, que nesse caso aqui pode ser alfa ou o próprio beta, é nulo. Então, o parâmetro, veja que não tem o chapéu, não tem o circunflexo, que representa que esse parâmetro está estimado, como foi feito aqui na análise de T, certo? Aqui é um estimador de mínimos quadrados ordinários. Mas a hipótese, ela é especificada para o parâmetro na população. Então, a hipótese nula é que o parâmetro na população é nulo. E quando a gente considera essa hipótese, a conclusão que a gente tira dela é que há ausência de significância estatística. Então, a hipótese nula, sempre assim, ela representa a ausência de significância estatística, certo? E a gente testa essa hipótese, caso a gente rejeite essa hipótese na análise do teste dos intervalos de confiança, a gente, ao rejeitar H0, a gente não rejeita HA, que é a hipótese alternativa. A hipótese alternativa é sempre o caso contrário da hipótese nula, tá certo? Então, a hipótese alternativa é exatamente o caso contrário. Então, a hipótese alternativa representa a presença ou a existência de significância estatística, tá certo? Bom, essas são as definições, agora a gente precisa partir para a prática desse teste. Eu trouxe de novo aqui a figura da densidade de probabilidade, só que agora a gente está na função de densidade de probabilidade de T de student, tá? Então, você veja que é uma semelhança, ela é uma aproximação da normal, só que é uma distribuição de probabilidade que se aplica a pequenas amostras, tá? Então, vejamos, ó, tá aqui a região crítica definida, certo? Ele está lançando aqui 95% de confiança, que é o valor intermediário do nosso nível de significância alfa, que a gente viu lá atrás, ou seja, ele está definido a 5%. Nós estamos num teste bicaudal, certo? Então, se a região do intervalo de confiança está definido para 95%, nesse caso aqui,
significa que a região que está fora do intervalo de confiança representa um nível de significância de 5%. Só que, como o teste é bicaudal, é 2,5% para cada lado, tá certo? Para fechar os 100% de probabilidade. Então, qual é o passo seguinte? Veja só, o intervalo de confiança é definido por 1 menos alfa, a gente já viu isso. A gente precisa descobrir quem são os pontos críticos, quais são os valores desses pontos críticos, aquelas nossas coordenadas A e B que a gente viu lá em cima, tá certo? Como é que a gente faz para detectar esse valor? Existe um conjunto de tabelas que tem nos livros de estatísticas, né? A gente chama elas de tábuas estatísticas. Essas tabelas, elas trazem os valores das densidades de probabilidade já calculados. Então, com um critério muito simples de consulta dessas tabelas, você consegue encontrar os valores. Então, um processo de cruzar linha com coluna, e ao fazer isso, usando o que eu estou chamando aqui de graus de liberdade, esse GL é uma abreviação de graus de liberdade, e o que são os graus de liberdade? Como a gente faz essa regressão com base em valores amostrais, uma vez que a gente não estuda a população de dados, fica difícil acessar a população dos dados, então a gente extrai uma amostra desses dados para estudar, certo? Para fazer essas inferências, para gerar esses estimadores. E por isso a palavra. Os estimadores são apenas aproximações dos valores verdadeiros da população, tá certo? O que nós queremos no modelo de regressão é nos aproximar o máximo possível desses valores verdadeiros, que a gente esteja estimadores fidedignos, vamos dizer assim, muito, muito próximos dos valores verdadeiros. Ok? Então, a gente busca esses valores, certo? Ele não trouxe essas densidades na questão, então eu coloquei aí genericamente falando, menos T, porque são valores à esquerda de 0 e mais T, valores à direita de 0, por conta da característica da simetria dessa distribuição, tá? Bom, e aí novamente H0 aparece, e esse H0, essa hipótese nula, ela se aplica ao intervalo de confiança. Tá certo? A hipótese alternativa, ela é definida para a região crítica, ou seja, a região fora desse intervalo de confiança, certo? Qual é a regra de decisão? Bom, montado essa estrutura de análise, qual é a regra de decisão da estatística do teste T? Se nós calcularmos esse T por essa regra, e o valor, definirmos os pontos críticos dessa estatística, menos T e mais T, com base nos valores que a gente vai pesquisar numa tabela estatística. E aí a gente compara o valor calculado com as densidades de probabilidade dos pontos críticos, tá certo? Se o T calculado estiver entre esse valor, veja, entre um valor menos T e mais T, ele está dentro do intervalo de confiança. Se ele cai dentro do intervalo de confiança, então a gente não pode rejeitar H0, tá certo? E ao não rejeitar H0, qual é a conclusão que a gente tem? Que o estimador, alfa ou beta, que esteja sendo analisado no momento, ele não tem significância estatística ao nível de significância que foi definido nesse momento aqui. Tá certo? Digamos, por exemplo, que tenha sido de 5%. Então, não rejeitar H0 significa que caímos dentro do intervalo de confiança e a gente conclui que o estimador não tem significância estatística a 5%. Tá certo? Então, basicamente é isso. Se essa estatística T for algum valor à esquerda ou à direita do intervalo de confiança, ou seja, cair fora do intervalo de confiança, então a gente não rejeita a hipótese alternativa, rejeita H0 e automaticamente cai em HA, e conclui que existe significância estatística do estimador, certo? Então essa é a teoria, de uma forma muito sintética, rápida, para trazer para vocês. E aí a gente já tem, com isso, condição de responder as alternativas de A a C, tá? Bom, deixa eu só... Como ele não trouxe
os valores das densidades das tabelas, como é que a gente conseguia responder isso? Né? Eu não ia ter esse valor aqui para poder a gente conseguir concluir nenhuma dessas respostas. Mas existe uma regra que se chama a regra do 2T, certo? E por essa regra, que é um procedimento alternativo ao teste de hipótese formal, que a gente acabou de apresentar, a gente consegue concluir. Então, foi uma saída que eu achei para a gente conseguir responder essa questão 36 aí, tá certo? Bom, o que diz a regra, pessoal? Ó, se o número de graus de liberdade são aquelas observações da amostra que estão livres de estimadores. Veja, modelos de regressão, eles são possíveis numa análise paramétrica. A análise paramétrica é uma análise estatística que estima parâmetros. Por isso por isso o nome, análise paramétrica, tá? Então, nas análises paramétricas, o que nós precisamos é ter graus de liberdade, ou seja, valores livres de estimadores, para a gente ter respostas eficientes do modelo, certo? Do processo de regressão. Então, se esses graus de liberdade, que são definidos pelo número de observações menos os parâmetros a serem estimados, nesse caso aqui, ó, o número de observações é de 120. Nós temos dois parâmetros que nós vamos estimar inicialmente, alfa e beta, tá certo? Então, aí nós temos 118 observações. 118 observações são os nossos graus de liberdade. Então, graus de liberdade suficiente para a gente garantir um processo, vamos dizer assim, mais eficiente da estimação desse alfa e desse beta. Então, se o número de graus de liberdade é de 20, em termos absolutos, tem 20 ou mais graus de liberdade, né? Se o nível de significância for exatamente definido como 5%, e se a estatística T resultar valores maiores, superiores a 2 em módulo, ignorando o sinal, então a gente pode concluir pela rejeição de H0, pela rejeição do fato de que o estimador em questão não tem significância estatística. Aí você pode perguntar, professora, mas concluir que não tem significância estatística, o que isso está querendo dizer para nós? Que o valor encontrado na estimativa desse parâmetro não surte influência significativa sobre a variável dependente. Então, por exemplo, o estimador beta, ele está analisando o efeito marginal da variação da renda sobre a variação de consumo. Ok? Esse é o nosso coeficiente angular da função, ele muda o ângulo da função e ele mede o impacto da variável explicativa, que nesse caso é a variação da renda, sobre a variável dependente, que é a variação do consumo. Então, é o impacto marginal. Quando a renda sobe em 1 unidade monetária, ou quando a variação da renda é, digamos, de 1 unidade monetária, o impacto disso sobre a variação do consumo é medido por beta. Ele está dizendo aqui para nós, por exemplo, ó, pessoal, que quando há uma variação na renda, digamos, de 1 unidade monetária, quer dizer, variação marginal, o impacto na variação do consumo vai ser de 0,45 unidades monetárias, tá certo? Então, se esse consumo for medido em unidades monetárias, vamos supor que sim, tá certo? Então, é isso que ele está dizendo para nós. O que é que acontece aqui? Se nós rejeitarmos H0, a gente está validando esse resultado. A gente está dizendo que esse resultado é estatisticamente significativo, certo? O problema aqui é quando nós não rejeitamos H0. Quando a gente não rejeita a hipótese nula, essa interpretação, esse estimador aqui, ele não é estatisticamente significativo, invalidando essa avaliação que a gente acabou de fazer. Tá certo? Então, a regra do 2T salva a gente nesse momento, certo? Dado que o teste de hipótese é um teste mais denso, mais amplo e que requer consulta às tabelas estatísticas. Em geral, com certeza vai vir questões assim na prova do ENAD. Então, tenham muita atenção a isso. Lembra dessa regra, anota, estuda, decora se for preciso.
Então, o número de graus de liberdade for maior ou igual a 20, necessariamente. Menor do que 20, não serve a regra. O nível de significância, ele é exatamente medido em 5%. Se for menos ou mais, a regra não serve. E o resultado da estatística T foi em módulo maior do que o 2 em termos absolutos, o número 2 absolutamente, então rejeite H0. E o estimador, ele é significativo, certo? Vamos agora resolver, de fato, as questões. Letra A, observem aqui comigo, ó. Para o estimador, o que é que ele diz? Deve ser rejeitada a hipótese nula de que o intercepto da reta de regressão seja igual a 0. Então, vamos lá. Vamos olhar aqui para o 2T, né? A informação aqui, ó, de T é menor do que 2 em módulo, né? A estatística T é menor do que 2. Então, ele não especifica se é a 5%, tá? Mas é menor do que 2, a regra não se aplica. Então, de todo modo, a gente vai concluir que a gente não rejeita, né, essa hipótese, tá certo? Essa hipótese nula. Então, a alternativa A não é um suporte, não é uma resposta boa a ser dada, tá? Ok? A alternativa B, deve ser rejeitada a hipótese nula de que o coeficiente angular da reta de regressão seja igual a 0,45. Então, vamos lá. Letra B, pessoal, se a gente olhar para a estatística, T é maior do que 2 em termos absolutos, tá certo? Então, considerando a regra a 5%, e dado que nós temos 118 graus de liberdade, que foi a análise que a gente fez anteriormente, então a gente pode rejeitar H0 pela hipótese tratada, certo? O estimador beta é significativo a 5%. Então, não deve ser rejeitada, portanto, a alternativa B também não é uma opção para nós, tá? Ele está no sentido contrário aí da análise. A letra C, ó, vamos lá. A estimativa de beta, né, que é o ângulo da função, não é significativamente diferente de zero, a um nível de confiança de 90%. Primeiro, pessoal, 90% foge à regra de 2T, tá certo? A gente viu que a gente precisa ter um nível de significância de 5%, o que gera um resultado de 95% do intervalo de confiança. Então, ele está aí a um nível de significância de 10%, o que foge do critério da regra, tá? Mas, se o estimador beta, a gente viu que ele tem uma estatística T acima de 2, tá certo? Então, a 5%, gerando um intervalo de confiança de 95%. Se nós temos 95% de probabilidade do estimador beta ser estatisticamente significativo, então, rejeitando H0 e concluindo por HA, então, ele também é significativo a 90%. Veja, o intervalo de confiança a 95% é maior, tá certo? Então, é uma região de que nós temos confiança de que o estimador não está ali. Se eu diminuo esse intervalo, ainda é maior a probabilidade dele não estar lá, tá certo? Então, só pela lógica, só por essa linha de raciocínio, nós podemos concluir que a alternativa C também está errada. Então, a estimativa beta não é significante? Não, ele é significante com base no que a gente respondeu da alternativa B, tá certo? A alternativa C também é uma opção errada. Bom, então nós respondemos aí de A a C, que trata das análises de inferência estatística por essa questão daí da significância dos estimadores, certo? Agora a gente vai partir para a alternativa D, até aí está tudo errado. A alternativa D muda de assunto, Derby-Watson, tá? Então vamos lá repassar um pouquinho o que significa a autocorrelação dos erros. A gente vai olhar aqui agora para essa informaçãozinha aqui, ó. É ela que vai dar o subsídio para a gente fazer essa análise. O termo de perturbação estocástica.
Então, vamos lá, ele tem um tempo aqui, eu dou o comando, ele demora um pouquinho. Vou passar aqui uma tela muito rápida sobre autocorrelação, pessoal. Vamos supor, para a gente entender a natureza da autocorrelação, a gente sabe que, por hipótese, uma das hipóteses do modelo clássico de regressão linear é que não pode haver relação entre dois erros distintos. Não pode. A covariância entre dois erros tem que ser nula, certo? E aí, o que acontece? Isso muitas vezes não é verdade. Em muitos casos de estudo com regressão, a gente tem violado esse pressuposto, certo? Inevitavelmente. Então, vamos supor aqui um modelo dinâmico defasado em 4 períodos de tempo. Por exemplo, o consumo no ano de 2019 em função da renda em 2019, certo? Essa função consumo, lá no ano 2019, ela tem um erro aleatório que a gente chama o erro idiosincrático, que é o erro gerado no próprio período de tempo que está sendo analisado aqui, pela variável dependente, ok? Bom, vamos avançar no tempo com essa mesma análise. Agora a gente tem a mesma função consumo para o ano de 2020, certo? Até aí, nós não temos indícios de correlação do erro no ano de 2020 com o erro do ano de 2019. São valores que têm independência estatística, tá certo? Mas a gente teve uma ocorrência, uma sazonalidade, que foi uma pandemia, né, a nível aí mundial, que implicou na queda de emprego na economia. Vamos criar esse problema aí para a gente entender essa questão da autocorrelação. Então, a pandemia, que foi um fator exógeno ao modelo que a gente está analisando aqui, a pandemia ela não está implícita nessa função, tá certo? Então, ela tem um efeito exógeno ao modelo, de modo que todos os fenômenos aleatórios que não estão explícitos no modelo, ele calibra, ele potencializa, ele entra o efeito dele via termo de perturbação estocástica. É uma perturbação que é estocástica, que é aleatória. E que também impacta a nossa variável consumo aqui, que é a nossa variável dependente, tá certo? Então, o efeito da pandemia, o que foi? A queda no emprego, né, das economias mundiais, e essa queda do emprego, ela vai entrar via erro, que vai afetar o consumo, tá certo? Então, vejam só, aí daí para frente aparece problema. Até aqui, nós não tínhamos covariância do erro em 2019 com o erro em 2020. A covariância entre eles é 0. O problema é daí para frente. Vamos continuar analisando o consumo em 2021. Nós temos o erro idiosincrático do ano de 2021. Só que se nós formos separar esses efeitos, esse mesmo modelo agora pode ser especificado fazendo o quê? O efeito da renda e uma relação que surgiu com o erro em 2020. Quer dizer, a queda no nível de emprego que aconteceu no ano anterior, 2020, repassado para o consumo, ele também se perpetuou o efeito no ano seguinte, né? Isso é sabido por todos nós. Então, o consumo de 2021 agora sofre o efeito do erro idiosincrático, do erro do próprio ano, mais uma carga de efeito que veio do ano anterior, né? Então, uma queda no consumo que foi perpetuada do ano de 2020, que foi quando surgiu a pandemia, certo? Então, agora a gente pode concluir que o quê? Que existe covariância entre o erro de 2021 e o erro do ano anterior, 2020. Essa covariância não é nula, como é requerida pelo pressuposto do modelo clássico de regressão linear, certo? Então, só mais uma vez, para a gente amarrar, em 2022, o consumo de 2022 também sofreu o efeito, além do próprio efeito de 2022, ele carrega efeito também do ano de 2021. E o ano de 2021 trazendo efeito do ano 2020. Então, veja que há uma sobreposição de efeitos a nível do tempo, à medida que transcorreu o tempo, fazendo um processo de indexação, vamos dizer assim, dessa variável consumo em relação ao tempo, via termo de perturbação estocástica. Isso, pessoal, se chama autocorrelação serial, em séries de tempo,
tá certo? Então, novamente, covariância entre essas grandezas, tá? Entendemos a natureza da autocorrelação. Então, para concluir, o problema, esse problema que a gente acabou de discutir, os termos de perturbação ou os componentes do erro entre 2019 e 2020 são independentes, então, fazendo essa análise aí através de diagramas, a gente chama esses diagramas aí, diagramas de Venn. Então, fazendo a análise do diagrama de Venn, o que acontece a título de comparação? O erro de 2020, ele está correlacionado ou covariado com o erro de 2021, gerando uma sobreposição de efeitos e uma região aí, ó, de sobreposição é definida, diferentemente dos erros entre 2019 e 2020, tá? Então, tá aqui o efeito da autocorrelação serial. Essa sobreposição de efeito, ela está sendo repassada para o consumo desse último ano aí, tá? Então, nós não temos como medir o efeito idiosincrático do ano de 2022, porque é uma sobreposição, uma sombra de efeitos que vem aí sendo replicados no tempo, né? Perpetuado no tempo. Tá bom? Então, basicamente, é essa a ideia da autocorrelação, e aí isso gerou uma consequência muito séria para o processo de regressão, tá? Primeiro, afeta diretamente a variância do estimador, beta, tá? Vamos entender que esse beta é qualquer estimador, o termo do intercepto ou os termos angulares, que são aqueles betas que são multiplicativos das variáveis x, ou as variáveis explicativas, tá? O que é que acontece na presença de autocorrelação? A variância do estimador de mínimos quadrados deixa de ser mínima. E nós queremos o menor ruído possível, a menor dispersão. Variância é quanto o estimador está disperso em relação à sua média, certo? Então, essa dispersão dentro do método clássico de regressão, ela precisa ser mínima para que esse estimador seja eficiente, tá certo? E ele perde essa capacidade. De modo que, quando se perde a variância mínima do estimador, ele perde a eficiência. Perde a eficiência via ampliação da dispersão dessa variância. Tá certo? Vocês precisam saber isso, porque ao ler as questões, essa ideia é recorrente na maior parte delas. Tá? Então, basicamente é isso. A perda de eficiência do estimador, ela faz com que esse estimador ele deixe de reproduzir o valor verossímil do dado na população, tá certo? E aí, o que a gente pode concluir a partir disso é que mesmo que esse estimador não tenha variância mínima pela presença da autocorrelação, ele continua sendo não tendencioso. Então, a gente precisa chamar atenção aí para o que é um estimador ser não tendencioso. Posso antecipar aqui para vocês? Um estimador não tendencioso é quando a média desse estimador ele converge para o verdadeiro valor da média na população, certo? Então, a gente está estimando uma média de beta e a gente vai conseguir estimar essa média que vai realmente igualar a média verdadeira na população. Isso é um estimador não tendencioso, tá certo? Se esse estimador é não tendencioso e é eficiente, mas não tem variância mínima, se esse estimador é não tendencioso e tem linearidade, mas não tem variância mínima, ele não é um estimador eficiente, não atende ao que a gente viu, pessoal, no teorema de Gauss-Markov, tá certo? Que diz que os estimadores de mínimos quadrados, na classe dos melhores estimadores lineares não viesados, são aqueles que têm variância mínima são os melhores, tá certo? Então, basicamente é isso. E aí, o que acontece como consequência final? Porque uma coisa puxando a outra. O erro padrão, ele explode, e a gente tende, como o erro padrão aparece no denominador daquela estatística que a gente acabou de ver, daquela estatística T, então ele tende a diminuir o valor de T, certo? Então o T ele cai significativamente de valor, gerando uma tendência dele cair dentro do intervalo de confiança. Uma tendência errada, equivocada, de levar esse estimador para dentro do intervalo de confiança.
e o pesquisador sempre concluir que o seu estimador é estatisticamente não significativo, como preza a hipótese dessa análise, tá certo? Portanto, o estimador passa a ser não significativo por uma tendência do modelo pela presença da autocorrelação. Bom, então, uma das estatísticas que mede, que avalia se um modelo de regressão tem ou não tem autocorrelação, é o teste Darby-Watson. E ele traz o cálculo de Darby-Watson aqui, tá vendo? 1,88. Observem que é um valor muito, muito próximo a 2, e isso tem uma relevância para a solução da questão, tá certo? Primeiro, Darby-Watson é um teste de hipótese. Ele testa a hipótese nula de ausência de autocorrelação, tá certo? Então, não rejeitar H0, agora a gente conclui que há ausência de autocorrelação, o que é muito positivo para o modelo, tá certo? Como é que a gente faz isso? A gente precisa calcular a estatística do teste, né, que no caso é Darby-Watson, agora a gente mudou, lá era T de student, e agora é Darby-Watson, tá? Então, esses testes, ele se aplica a várias estatísticas. A gente pode fazer um cálculo de Darby-Watson através das análises dos erros, certo? Então, nós temos essas informações aqui de erro, por essa relação a gente consegue uma definição de Darby-Watson, ou por essa outra relação aqui mais simples, que faz uma análise de Darby-Watson em relação a um ρ. Geralmente, esse ρ representa o coeficiente de correlação. Então, esse coeficiente de correlação aqui verifica, ele mede a relação de linearidade entre um erro e outro erro no passado. Está certo? Como a gente viu com o exemplo da pandemia. Ok? Vamos usar essa regra aqui por simplicidade, para resolver nossa questão, tá? Bom, se calcularmos esse Darby-Watson aqui, e ele tender a 0, nós vamos rejeitar H0 e concluir pela presença da autocorrelação, pelo caso contrário, certo? Então, nós vamos dizer que existe autocorrelação positiva, tá certo? Se Darby-Watson, ele converge para 2, então não rejeita H0. Logo, o estimador é não significativo e a gente conclui pela ausência de autocorrelação. Se esse estimador, né, de Darby-Watson, que varia, não falei, varia entre 0 e 4, ele tende a 4, o seu limiar, né, do lado direito aí, então a gente rejeita H0 e conclui pela autocorrelação negativa. Ok? Então, nesse caso, essa é a natureza da discussão e aí sim resolução da questão. Letra D, a estatística do Darby-Watson deveria ser mais distante de 2 para que a não correlação dos resíduos ficasse caracterizada. Não, né? A não correlação dos resíduos, ela é caracterizada, sim, quando o Darby-Watson se aproxima de 2. É exatamente o contrário. A letra D não é uma resposta a ser dada. Inclusive, a gente pode ampliar a nossa análise, substituir o valor que ele deu aqui, ó, e a gente tem a prova dos 9, ao substituir a informação aqui, e abrindo aí essa discussão, nós temos um ρ, que é o coeficiente de correlação entre dois resíduos, muito, muito próximo de 0. Então, a gente sabe que o coeficiente de correlação, quanto mais próximo de 0, a ausência de relação linear entre essas grandezas. Quanto mais próximo de 1, a relação de linearidade é mais forte, tá certo? Então, a autocorrelação, nesse caso, é muito próxima de 0. Ok? Então, novamente, letra D não é uma resposta. A letra E está falando da aderência dos dados na explicação do fenômeno. A aderência da variação da renda na explicação da variação do consumo. Ajustamento de regressão, R². A estatística agora é R² ou coeficiente de determinação, tá certo? Observem aqui que ele traz o coeficiente de determinação não ajustado, que a gente chama, ou o coeficiente de determinação ajustado, ele traz duas informações. Observem que o coeficiente ajustado, ele é sempre um valor menor do que o não ajustado. E isso tem um porquê muito importante, e isso é cobrado em outra questão, não nessa, né?
Então, o ajustado, ele é ajustado pelos graus de liberdade. E o R quadrado não ajustado não inclui na análise o grau de liberdade. Vamos passar aqui bem rapidinho. Coeficiente de determinação mede a variação percentual na média da regressão, Y, ou seja, a variação percentual média do consumo, que é explicada pela variação na renda, certo? Pela variação conjunta dos regressores, se nós tivermos uma regressão múltipla. Mas nesse caso não é, nós temos apenas um regressor. Então, o percentual da variação da renda que explica a variação do consumo. Bom, aí eu trouxe isso aqui, tentando explicar que a regressão dele ele tem uma parte da explicação que vem dos X, outra que vem dos erros, e isso dá uma informação para o cálculo desse R quadrado, né? Então, esse R quadrado, ó, ele é calculado por essa regra, aqui em cima é a variância que vem da amostra, dos dados, a variância condicional do modelo, aqui é a variância total do modelo. Então, com posse dessas informações, a gente calcula R quadrado, não foi preciso, porque ele já trouxe a informação. O R quadrado, a gente trouxe um traço aqui em cima para representar ajustado, né? O R quadrado ajustado, para diferenciar um do outro. Esse R quadrado que está aqui embaixo, ele é ajustado pelos graus de liberdade, N menos K menos 1. 1 menos a variância do erro dividido pelo grau de liberdade, que é N menos K. N é o número de observações, K é o número de parâmetros, menos 1, tá? E a variação total dividido pelo seu próprio grau de liberdade. Essa é a relação que é definida para a gente obter aqueles valores lá, e a gente sabe que esse R quadrado varia entre 0 e 1. Quanto mais próximo R quadrado for de 0, menor a explicação da variação da renda sobre a variação do consumo, a variação média do consumo. Quanto mais próximo for de 1, maior esse poder de explicação, tá? Então, sim, agora a resolução. O modelo proposto explicou 27,93% das flutuações da variação do consumo. Então, sim, estima-se que a variação de renda explica 23% da variação do consumo, é a alternativa correta, letra E. Então, só chamando a atenção aí do caminho que a gente teve que investir para a gente conseguir responder a questão. Ok, turma? Eu vou tentar responder mais um, a gente está aqui com o horário, mas a gente começou aí 18h04. Vamos avançar numa próxima questão aqui, certo? Eu trouxe, na verdade, 3, e aí seria interessante conseguir resolver, né? A gente falou de teste de hipótese, certo? E essa questão 33 do ENAD 2015 também analisa a significância parcial dos estimadores, certo? Só que quando a gente lê a questão, eu nem posso ir pelo teste de hipótese T de estudante, eu não tenho como aplicar a regra do 2T, e agora, como é que a gente conclui qual a alternativa correta nessa análise? Então, tem outro mecanismo que eu trouxe aqui para vocês. Antes, vamos ler a questão. Sabe-se que um aumento nos anos de experiência em certas atividades profissionais acarretam acréscimos salariais, porém, acredita-se que esses acréscimos sejam decrescentes ao longo dos anos. Para estudar esse problema, foi obtida a partir de uma amostra aleatória de 526 indivíduos, os dados de salário por hora W, medidos em reais, e a experiência X, medidos em anos de exercício de profissão. Ok? O modelo econométrico foi especificado como essa regrazinha aqui, tá? Ele informa que o erro idiosincrático aqui tem distribuição normal, com média zero e variância constante, tá? Os resultados encontrados para essa estimação foram, aqui o resultado dessa regressão, o beta 0, beta 1, beta 2, tá? E ele trouxe umas informações entre parênteses aí, tá? Então, nessa expressão, a probabilidade exata do teste T para cada parâmetro estimado encontra-se, respectivamente, entre parênteses. Então, ele lança mão de uma informação que é essencial para a gente resolver a questão, que é o p-valor. Então, aqui, ó, o p-valor é o menor nível de significância, aquele alfa que a gente viu lá atrás,
é o menor nível de significância que nos dá a certeza que a gente pode rejeitar H0, sem erro estatístico presente, que a gente chama isso, o erro estatístico que está sendo analisado é o erro tipo 1, que é quando você rejeita H0 e H0 é verdade, você não deveria ter rejeitado. Está caracterizando o erro tipo 1, um erro estatístico. Aqui, o p-valor é o valor exato da probabilidade de que você pode rejeitar H0 sem receio desse erro, ok? Nessa expressão, a hipótese nula diz que a experiência não tem efeito sobre o salário ao longo dos anos, que é o parâmetro nulo, né? H1, a experiência tem efeito sobre o salário ao longo dos anos. A hipótese alternativa, portanto, que a gente viu lá atrás, tá? Considerando o comportamento do salário em relação à experiência, e aí, novamente, eu chamo a atenção, veja só, o comportamento do salário em relação somente à experiência, certo? Tenha em conta os resultados encontrados, avalie as afirmações a seguir. Bom, não é possível rejeitar H0 ao nível de significância de 5%. 2. Em face dos resultados, ao nível de significância de 12%, rejeita-se H0. 3. Ao serem representados graficamente os resultados acima, em que o salário por hora é função da experiência, observa-se que, inicialmente, a experiência pode exercer uma influência crescente sobre o salário, porém, após alguns anos, passa a ser decrescente. Então, vamos lá, né? Vamos desenrolar isso daí. Primeiro, eu tenho que olhar para a função de regressão aqui, ó. Então, aqui está o nível salário, né? Esse nível de salário, ele está sendo analisado, né? Pesquisado a respeito da influência da experiência dos indivíduos, né? A experiência profissional. X, a experiência profissional é X. E entre essa experiência medida pela variável X, tanto de uma forma linear com a variável salário, quanto numa forma polinomial, pessoal. Então, essa potência da variável A2 aqui, ela é uma consideração que precisa que o candidato tenha muita atenção a isso. Essa relação aqui de x ao quadrado com w diz muito para nós, certo? Se essa relação linear, ela diz para a gente que, à medida que a experiência aumenta, os salários vão aumentar indefinidamente, isso é o que preza relações de linearidade, se esse sinal for positivo, aqui é o contrário. Se supormos que o sinal desse beta 2 é positivo, essa resposta do aumento da experiência nos salários, ela é cada vez menor. Então, se nós tivermos um estimador positivo para beta 2, então, no início, o aumento da experiência profissional impacta aumentos nos salários, mas esses aumentos, eles vão crescer num primeiro momento, eles vão atingir um valor máximo de resposta, que a gente chama isso de ponto de saturação, e à medida que aumentar mais esses anos de experiência, os salários tendem a decrescer, ou dar respostas mais lentas para esse aumento da experiência profissional. Então, é uma relação quadrática, certo? Que está implícita nesse modelozinho aí. A gente tem que saber interpretar essa relação. Observem que é uma relação eminentemente matemática, né? Então, a econometria, ela é isso. A gente precisa ter o conhecimento matemático, o conhecimento estatístico e o conhecimento econômico, certo? Então, isso é importante para a gente conseguir responder a questão 3, por exemplo. Mas vamos lá, ó. Como é que a gente vai decidir quais são as alternativas que a gente vai considerar como sendo corretas? Primeiro, a análise da significância que a gente vai fazer aqui, a gente vai fazer pelo p-valor, que foi a informação que ele deu aqui, ó. O valor da probabilidade, tá certo? Então, também testa significância parcial, é uma alternativa à estatística T de Student, por exemplo, certo? É uma alternativa de significância de estimador em modelos de regressão.
E aí a regra qual é? Ora, se a gente calcula p-valor, né, para um dado estimador beta, e esse cálculo aqui, o resultado desse cálculo for menor ou igual a 1%, veja que eu estou multiplicando 0,01 por 100. Então, se o cálculo do p-valor, se a medida do p-valor for menor do que 1%, a gente vai dizer, a gente vai concluir que o estimador em questão é significativo a 1%. Ou seja, nós estamos rejeitando H0 a 1%. Se o valor da probabilidade, o p-valor, ele for alguma informação maior do que 1% e menor ou igual a 5%, a gente vai concluir que o estimador é significativo a 5%. E se o valor da probabilidade for maior do que 5% e menor ou igual a 10%, a gente conclui que o estimador é significativo a 10%. Então, nos três casos, o estimador, o teste está rejeitando H0, tá certo? Ou rejeitando a hipótese que está explícita aqui em relação à experiência profissional, tá? Então, agora vamos reavaliar as questões, ó. Primeiro, não é possível rejeitar H0 ao nível de significância de 5%. Ele disse que a análise é especificamente em relação à experiência. Então, a gente vai estudar beta 1, portanto, o p-valor que está aqui no segundo parêntese, e a gente vai estudar para beta 2, que também relaciona a experiência, que é o p-valor que está aqui no terceiro parêntese. Não é possível rejeitar H0 a 5%. Você vê, se nós multiplicarmos aqui por 100, a gente vai ter 4,1, né, menor do que 5%. Portanto, o estimador para beta 1 é significativo, sim, a 5%. A alternativa 1 está errada, tá certo? A alternativa 2, em face dos resultados, ao nível de significância de 12%, rejeita H0. Ou seja, se eu analisar tanto beta 1 quanto beta 2, os dois casos, eu rejeito H0, um a 5% e o outro a 1%. Portanto, a 12% está descartado. Ele é significativo ao nível de significância inferior a 12%. Tá certo? Então, 2 aí também tem que ser. Eu acho que eu trouxe essa discussão, vou só trazer aqui, ó. Então, eu rejeito H0 também, tá certo? 3, pessoal, ó. Só fazendo um ajuste aqui, ó. Desculpa, mudei aqui. Veja, se o meu estimador, eu estou rejeitando H0 a 5% e a 1%, é lógico que eu também vou rejeitar 12%. Tá certo? 1% dentro dessa análise é a probabilidade de erro de 1% de rejeitar H0. Probabilidade de estar errada de 5%, são probabilidades muito baixas. A probabilidade é 12%, é uma probabilidade maior, né? E ele está me dizendo que nós temos probabilidades menores. Então, se eu rejeitar H0 a 1% e a 5%, então é claro que eu vou rejeitar a H0 também a 12%, ok? O 3, ao serem representados graficamente, os resultados acima, em que o salário por hora é função da experiência, observa-se que, inicialmente, a experiência pode exercer uma influência crescente sobre os salários, ok? Porém, após alguns anos, passa a ser decrescente. A capacidade de resposta, portanto, diminui. Sim, pessoal, dado que o salário está em função de x e x ao quadrado, existe uma relação polinomial de segundo grau que caracteriza, sim, essa resposta decrescente do aumento dos anos de experiência sobre os salários, ok? Portanto, a alternativa 3 também está correta. O resultado aqui, ó, é correto afirmar que a letra D, 2 e 3 estão corretos, ok? Então, vou emendar aqui, já são 19h09, e vou resolver mais uma questão, para vocês fiquem à vontade para continuar ou sair, eu vou partilhar com vocês essa gravação,
e vou avançar aqui em mais uma alternativa, tá? Questão 25, ENAD 2009. Então, é uma questão direta, as respostas são, com base em tudo que nós já falamos desde terça-feira para cá, a gente tem tranquilidade de resolver isso aqui direto. Considere um modelo de regressão linear múltipla, com variável dependente y e variáveis explicativas x1, x2, xk, que pode ser expresso como essa função aqui, tá? Bem, em que o erro significa o fator t no índice relativo às observações amostrais. No modelo, primeiro, o alto grau de multicolinearidade torna imprecisas as estimativas dos parâmetros populacionais baseadas no método de mínimos quadrados ordinários. Na terça-feira, a gente repassou as hipóteses do modelo clássico linear. Especificamente, a hipótese 10 preza o fato de que os regressores ou variáveis explicativas, x, não podem estar correlacionadas, certo? Por quê? Porque a consequência disso é severa, porque ela implica na variância do estimador. Então, a variância do estimador beta deixa de ser mínima, é uma consequência igual à da autocorrelação, certo? Além disso, se há colinearidade ou multicolinearidade, a colinearidade é a correlação entre dois regressores. Se os regressores eles estão relacionados entre eles, x2 com x3, x3 com x4 e assim por diante, então essa é uma condição de multicolinearidade, certo? Então, o que acontece? A ideia do método de mínimos quadrados ordinários é medir o impacto parcial de cada regressor sobre y através de beta. Por isso que a gente estima o parâmetro beta. Então, cada beta desse traz para nós o impacto parcial do regressor específico sobre y. Essa é a essência da discussão do modelo de regressão linear. Quando esses regressores x estão colineares, então, gerando aquele sombreamento, como na autocorrelação, um efeito duplicado é repassado para y, para o regressando. De modo que a gente não é capaz de medir o impacto parcial de cada x. Tá certo? Assim, do modo mais simples. E se isso está presente no modelo, então, sim, essas estimativas desses betas, elas estão comprometidas, elas perdem eficiência porque perdem a mínima variância por mínimos quadrados ordinários, certo? Portanto, a alternativa 1 está correta. 2, o erro de especificação por inclusão de variáveis explicativas irrelevantes torna tendencioso o estimador de mínimos quadrados dos parâmetros populacionais. Não, pessoal, veja, ó, primeiro, eu trouxe aqui as propriedades dos estimadores de mínimos quadrados. Essas são propriedades que são requeridas pelo método clássico de regressão linear para garantir que o método matemático envolvido nos mínimos quadrados ordinários gere estimadores betas eficientes e consistentes, tá certo? Primeiro, o princípio da linearidade. É preciso, a gente falou um pouquinho disso na terça, mas é preciso que a relação funcional desses parâmetros betas 1, 2, 3 e k seja de linearidade com y. Não necessariamente o x precisa ter linearidade com y, como a gente viu um quadrado em x agora há pouco, tá? Então, linearidade foi atendida, mesmo que dois regressores estejam correlacionados. A gente está analisando a alternativa 2, certo? Não fere a linearidade. Não tendenciosidade é que a média do estimador é igual à verdadeira média na população, certo? Não fere esse princípio de não tendenciosidade se dois regressores estiverem correlacionados. O que vai ser ferido, ó, só para ter uma ideia aqui, eu trouxe essa figura, que traz aqui a distribuição probabilidade dos estimadores. Nós estamos verificando que nós temos a média estimada desse beta 2 de estrela é igual ao verdadeiro valor na população, que é exatamente na média, no ponto médio da distribuição. Se a gente dobrar, vamos imaginar em uma linha no meio dessa distribuição, se a gente dobrar, essas duas bandas serão simétricas,
certo? Isso caracteriza essa distribuição, por quê? Porque a gente se vale das propriedades da normal gaussiana. Então, por propriedade, a não tendenciosidade ou não viés é caracterizado pelo fato de que a esperança do estimador, beta, é igual ao verdadeiro valor na população, tá certo? Ou, de outra maneira, a média do estimador é igual à média verdadeira na população. Isso não é afetado, tá? O que é efetivamente afetado? A eficiência é perdida, porque a variância desse estimador deixa de ser mínima. E o que é isso? Se nós compararmos, veja que aqui nós temos duas distribuições de probabilidade, e a gente diz o seguinte, que essa distribuição de probabilidade ela é mais gorda, ou ela é mais achatada. A curtose da distribuição é mais baixa, mais achatada, gerando caudas gordas e mais alongadas. Na outra figura de baixo, nós temos um aspecto da distribuição mais magra, certo? A curtose é mais elevada. Então, o que é a variância mínima dentro desses aspectos? Veja só, em ambos nós temos não tendenciosidade, ok? Mas se a gente imaginar aqui uma linha vertical cortando essas duas distribuições ao meio, é fácil observar que a dispersão desse dado de beta, à esquerda e à direita, nessa distribuição, é maior do que na distribuição de baixo. Então, se a gente está nesse ponto, imaginar uma dispersão até atingir a função, aqui a dispersão é menor. Ok, pessoal? Então, a alternativa 2 diz o seguinte, até me esqueci, o erro de especificação por inclusão da variável explicativa irrelevante torna tendencioso o estimador de mínimos quadrados? Não torna tendencioso, a tendenciosidade está respeitada aqui em ambos os casos, tá certo? 3. Satisfeitas as hipóteses do modelo clássico de regressão linear, segue-se que os estimadores de mínimos quadrados são consistentes e têm mínima variância entre todos os estimadores lineares não tendenciosos. Sim, teoremas de Gauss-Markov, estimadores Bluey, pessoal, são os estimadores de mínimos quadrados. O que diz o teorema? Teorema de Gauss-Markov. Os estimadores de mínimos quadrados, na classe dos melhores estimadores lineares não viesados ou não tendenciosos, serão os melhores estimadores se tiverem variância mínima, certo? E eles são. Então, a alternativa 3 está correta. Ao se incluir uma variável explicativa irrelevante, que é isso? É você incluir um regressor tentando explicar y, mas eles não se explicam, tá certo? Então, incluir uma variável explicativa irrelevante no modelo de regressão linear múltipla, o valor do R quadrado ajustado não se elevará de forma significativa, mesmo que aumente o valor do R quadrado. Verdade, está correto. Por quê? Quando você inclui regressores no modelo, vamos imaginar aqui um regressor XK, então você tem que trazer junto um parâmetro K a ser estimado junto com ele. Então, se você bota muitas variáveis explicativas, você vai ter que estimar muitos parâmetros no processo. Então, se sua amostra ela fica fixa, se você não aumenta o número de observações e aumenta o número de variáveis explicativas, você vai afetar quem? Os graus de liberdade, né? Os números que estão livres de estimadores. Então, se você deprime os seus graus de liberdade, o R quadrado ajustado tende a cair, porque ele é calculado ponderado a esses graus de liberdade. Então, ele está atento a esse comportamento, tá certo? Já o R quadrado, que não é ajustado ao grau de liberdade, ele não capta esse comportamento do pesquisador e ele não se afeta com isso, tá? Então, o R quadrado tende sempre, sim, a ser menor do que o R quadrado não ajustado, como a gente viu na regressão anterior, tá certo? Então, vamos lá para as respostas. A gente concluiu que o quê? O 1, o 3 e o 4 estão corretos, tá certo? Errado, a alternativa 2, portanto. Então, pessoal, foi isso que eu trouxe.
Eu quero desejar a vocês um sucesso absoluto aí na prova de vocês, muita atenção, repassa o material, leitura. Eu percebo que há uma exploração muito grande da parte conceitual da regressão, né, do modelo clássico de regressão. Repassa isso numa leitura rápida e boa sorte para vocês, tá? Uma ótima noite a todos.